Não troque sua convicção nem mesmo por sua vida. Esse é um testemunho forte que nós vemos na vida de Paulo. E é o destaque que eu quero fazer com você a partir da nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o livro de Atos, a partir do capítulo 21, verso 15, até o capítulo 23. E nesse trecho nós vemos um dos momentos mais difíceis, mais tumultuados da vida e do ministério de Paulo. Na leitura de ontem, nós terminamos no episódio em que Paulo estava retornando para Jerusalém. E a nossa leitura de hoje, de ontem, foi concluída com a constatação dos outros discípulos, das pessoas que acompanhavam Paulo, de que ele não hesitaria, de que ele não fugiria daquilo que o Senhor tinha para ele realizar. O Senhor havia enviado profetas que haviam advertido, haviam dito que Paulo seria preso, que em Jerusalém Paulo seria preso pelos judeus, seria entregue aos gentios. E por isso os outros discípulos, os companheiros de viagem, tentam convencer Paulo a todo custo para que ele não vá. Não volte para Jerusalém, vá para qualquer outro lugar, continue aqui, fuja. Mas Paulo responde com firmeza e ele diz: eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E o texto diz que quando ficou evidente que eles não conseguiriam fazê-lo mudar de ideia, desistiram e disseram que seja feita a vontade de Deus. Paulo não aceita trocar a sua convicção, nem mesmo pela sua vida. E ele segue para Jerusalém. E de fato o que acontece ao chegar lá é que as profecias se cumprem. Paulo foi preso. Paulo é visto no templo, Paulo chega, ele se encontra com os apóstolos, eles têm uma conversa, tentam pensar numa forma de evitar esse conflito, orientam Paulo a que vá ao templo com outros discípulos, a que participe ali dos rituais, para que, quem sabe, as pessoas pudessem ver que ele não estava pregando contra a lei de Moisés, mas isso não surte o efeito desejado. Quando Paulo é visto, ele foi preso, uma grande multidão agarra Paulo, o arrasta para fora, e essa multidão quer matá-lo a todo custo, até que um comandante chega com seus soldados, vê aquela confusão, tira Paulo dali, o encaminha para a prisão, e apesar de tentar intermediar uma conversa ali com as lideranças, com o conselho judaico, Paulo acaba sendo levado para o governador Félix, e assim nós terminamos a leitura de hoje. Mas antes desse encaminhamento para o governador, quando o comandante ali da região viu que eles queriam mesmo matar Paulo a qualquer custo e descobre inclusive um plano de assassinato que seria tramado ali entre essas autoridades, nós temos um episódio também marcante, quando no capítulo 23, Paulo é colocado diante do conselho e diz o texto que Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e ele disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Eu tenho a consciência limpa, porque eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Paulo, mesmo quando estava sendo achincalhado, quando estava sendo açoitado, e as pessoas queriam matá-lo a qualquer custo ali no meio da rua, Paulo ainda assim, quando ele é tirado da multidão pelo comandante, ele pede ao comandante para que desse para ele um tempo. Me deixe, por favor, falar com a multidão. Paulo se dirige àqueles que queriam matá-lo, para dar o seu testemunho de fé, para falar como ele foi um deles, para falar como ele foi zeloso pela lei, para falar como ele próprio havia perseguido aqueles que eram do caminho, mas que no caminho para Damasco o Senhor havia o encontrado. E o Senhor o havia chamado para que fosse testemunha dele, para que todos pudessem ouvir o Evangelho. Paulo é obediente e ele é fiel à sua convicção, mesmo quando a sua vida está em risco. Quando as pessoas que queriam matá-lo são alvo do seu testemunho. E agora, quando ele está diante dos líderes que tinham o poder para articular a sua morte, como estavam tentando fazer. E Paulo ainda assim diz: eu estou com a consciência limpa, porque tenho sido obediente ao meu Senhor. Nesse contexto, nós temos um trecho também muito bonito, quando naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. A missão de Paulo não havia acabado, porque a missão dele era chegar e anunciar aos gentios. E o ápice dessa missão será quando Paulo estiver em Roma, no centro daquele império, testemunhando de Jesus, testemunhando do Evangelho. E para isso o Senhor o conduziria e o protegeria até chegar ali. Mas para isso, Paulo precisava se manter firme, precisava ter bom ânimo e manter-se firme a convicção que ele tinha. A visão que ele teve do Senhor e recebeu do Senhor para a sua vida não poderia jamais
negociar a sua convicção e trocar nem mesmo por sua vida. Para isso, para cumprir o propósito de Deus, ele precisava estar disposto a morrer. Por isso, hoje, a reflexão que eu deixo para nós é: não negocie a sua convicção. A convicção que você tem no Senhor, aquilo que Ele tem para você, a missão que Ele te deu. Cuidado, para que você não troque essa convicção, para que você não troque a missão do Senhor para você por coisas da vida, por prazeres, por cargos, por vantagens. Nada vale essa troca. Nada vale a troca de abandonar aquilo que o Senhor tem para nós. Guarde as suas convicções, seja fiel ao Senhor, mantenha sua consciência limpa, como disse Paulo. É melhor do que viver de qualquer outra maneira. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus. Você já sabe, a gente se encontra aqui amanhã para mais uma reflexão.